Ah, pessoal, terminamos o nosso último encontro aqui falando sobre a questão do que é ser cidadão, né? Então, o cidadão é basicamente o polita, beleza? Polita, daí que vem a questão do cosmopolita, certo? Então, ser um cidadão, cidadãos são os politas. Então, ser cidadão significa exatamente você ser parte integrante da polis, beleza? Ou seja, ser cidadão nesse período aqui, cara, significa que você tem consciência de que você é parte de algo maior do que você, beleza? É ter consciência de que você não é simplesmente um indivíduo, você é parte que compõe algo que é muito maior do que você. E essa é uma visão que nos dias de hoje tá meio furada, né? Tá meio furada porque a gente não tem mais esse estímulo, né? Eu estava assistindo um seriado uma vez com a minha esposa e aí tinha um casal, né? A menina ia passar por uma cirurgia e o camarada deveria ficar com ela, né? Tipo, a quilômetros e quilômetros de casa, num hotel, para ajudá-la, né? Para dar apoio e tal. Tem uma hora que o cara fica de paciência cheia e decide ir embora. Só que a menina estava realmente sozinha com ele, entendeu? Foi uma cirurgia de redução de estômago. A menina tinha feito redução de estômago, estava lá com ele, tipo, dependente dele, entendeu? Não podia levantar, não podia se mover, não podia cozinhar. O cara, saco cheio, resolveu ir embora. Aí ela, gente, não faz isso, não sei o quê. Aí ela pede pra mãe telefonar pra mãe dela mesmo, né? Telefonar pro rapaz e falar com ele. Aí a mãe fala, menina, fulano, você tem que ter responsabilidade, é a vida dela que está em jogo. Se você não fosse ficar, é só você me dizer que eu ia no seu lugar, não sei o que e tal. Aí ele, mas naquela época eu achava que eu ia querer, mas agora pra mim não faz mais sentido. Aí ela, mas você tem que se preocupar com os outros. Aí ele fala, não, quando eu estava na rua ninguém se preocupou comigo. A vida é assim, cada um por si. Sacou? E esse seriado é norte-americano. E a gente sabe como que a cultura norte-americana impacta bastante a vida dos brasileiros, né, cara? Então tem muita gente acreditando nessa parada. Não, tem que ser cada um por si mesmo. Só que cada um por si, em um país com as desigualdades gigantescas que nós temos, no Brasil, né, por exemplo, não funciona, né, cara? Não funciona. Mas enfim, lá na Grécia Antiga, né, tinha essa visão de que o homem, né, de que o ser humano era parte de algo maior do que ele mesmo, beleza? Por isso até que houve tantos problemas, né, com o início do pensar filosófico, né, com aqueles primeiros, com os cosmologistas, né, nosso amigo Tales e os demais, porque quando eles tentavam buscar a compreensão a partir da razão, aqueles caras que eram a favor do mito ficavam muito preocupados, achando que os deuses podiam punir. Só que os deuses não iam punir somente aquele cara que está lá tentando entender de forma racional. Os deuses iam punir toda a polis, todo mundo envolvido, beleza? Enfim, continuando. Nas polis democráticas, lá na Grécia Antiga, né? Nas polis democráticas, o maior exemplo de todos é Atenas, né? Os cidadãos eram todos os nativos adultos do sexo masculino. Então, quem eram esses politas na Grécia Antiga? Esses cidadãos, ou seja, os politas, eram os homens adultos atenienses, ou seja, nativos de lá. Eu tenho até uma dúvida sobre a questão do Aristóteles, se Aristóteles passou a ser cidadão ateniense, porque Aristóteles foi nascido na Macedônia. Beleza? Então, quem são os cidadãos na Grécia Antiga, né, em Atenas? São os adultos, né, homens atenienses. Independentemente de condição socioeconômica ou condição intelectual. Ou seja, todos tinham direito de ir na ágora, lembra? A ágora, aquela praça pública. Todos tinham direito de ir na ágora, a praça pública, né, onde rolavam as discussões. Todo mundo tinha direito de chegar lá e se manifestar, ok? Só que dizem também, né, a história nos diz, que isso era meio que uma farsa, entre aspas, porque na realidade
aqueles homens simples, agricultores, né, eles não tinham coragem, né, não tinham nem a audácia de chegar lá para discutir com os filósofos, com os sofistas. Então, no final das contas, parece que, de acordo com alguns autores, sobrancelha, isso, parece que já existia uma separação ali, sacou? Mesmo na Grécia, mesmo em Atenas, já rolava uma separação, não eram todos que participavam, certo? Não era todo mundo que tinha o direito. E sim aquele... Bom, todos tinham direito, mas não todos participavam, porque o nível ficou muito alto, o nível das discussões ficou muito rebuscado para o homem simples, né? Então acabava que as decisões estavam na mão daqueles que eram mais inteligentes, mais letrados, né? Mais estudados. Bacana. As principais questões políticas eram decididas coletivamente em assembleias populares. E essas assembleias aconteciam nas ágoras, beleza? E nessas assembleias prevalecia a igualdade entre os cidadãos, entre aspas, né? A igualdade entre os cidadãos. E esses cidadãos tinham o direito de apresentar propostas, de argumentar, de debater. Então, só para o cara montar uma proposta, apresentar, argumentar, já exige certo nível intelectual que a gente sabe que o homem simples não tem, né? Talvez esse seja um bom motivo para justificar o porquê do nosso amigo Platão ser contrário à democracia. Oh God, sim. Platão acreditava que a democracia era um erro. Por quê? Porque o povão, a maioria das pessoas, segundo Platão, não tem condições intelectuais de entender o que está acontecendo. Não é todo mundo que tem oportunidade de estudar, beleza? Então, sem você ter um básico, um mínimo necessário, né, de estudo, você não consegue entender as questões que estão sendo discutidas ali. Então, dessa maneira, se você for opinar, você vai acabar opinando para algo que seja a seu favor. Já que eu não entendo direito o que está rolando aí, eu vou opinar naquilo que me atende melhor. O que mostra, segundo Platão, que as pessoas também não têm condição, a maioria, né, também não tem condição moral de fazer as escolhas, nem intelectual e nem moral. E aí qual é a proposta que Platão apresenta para solucionar esse problema? Uma monarquia, um rei deveria ser o cara que governa um local perfeito. E esse rei deveria ser um filósofo. Ah! Então Platão acha que ele é melhor do que os outros? Não. Quando a gente fala de filósofo na visão do Platão, tem uma definição. O que é um filósofo para Platão? É um cara que fez filosofia na UERJ. Não, a UERJ é antiga, mas nem tanto. Nem a Universidade da Guanabara. Pesquisa. O que acontece? O nosso amigo Platão diz que o filósofo é aquele cara que age como Sócrates. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. De forma prática, o que é esse conhece-te a ti mesmo? Viva se afastando de bens materiais, dinheiro, status, hierarquia, se afaste disso e foque sua atenção em quê? Desenvolvimento moral e intelectual. Pensa bem se um cara desse não seria um bom governante. Ele não ia querer crescer em cima dos outros porque ele não liga para coisas externas, o que importa é muito mais a alma na filosofia platônica, certo? Enfim, ele seria um cara que não seria enrolado por outros governos, porque ele é um cara que está sempre estudando. Ele estaria cercado de boas pessoas, pessoas inteligentes como ele, porque o lance é sempre o bem de todos, né? Não só o dele, desenvolvimento intelectual, moral, beleza? Enfim, então essa é a ideia do nosso amigo Platão ser contrário à democracia, né? Beleza. Só que acontece um problema, né, nesse território grego. Existe um momento que tem a invasão, né? A invasão dos... nossa, história não é comigo. Invasão dos... Oh, meu Deus do céu. Do Império da Macedônia, se não me engano. Rola aquela guerra lá, Atenas e Esparta, né? Guerra do Peloponeso, ou Peloponeso. E aí, dura muito tempo. No final, né, quando Esparta ganha, todo o território grego foi envolvido nessa guerra. E aí, o território ficou muito fragilizado. Com o território muito fragilizado, porque, pô, a guerra de 30 anos, né, cara? Pô, os exércitos defasados, morreu gente pra caramba, vieram os externos e dominaram, né? E aí rolou uma treta lá, né? Atenas, Tebas e Esparta se uniram, derrubaram o Império da Macedônia, tomaram o controle de novo, mas depois veio o Império Romano e uaco, dominou tudo.
Pode ter, muito provável que tenha uns erros aí, né? Porque eu já falei que história eu sou algo terrível. Mas enfim, aí quando o Império Romano de fato domina o território grego, né? Por isso que a gente conhece a cultura como greco-romana, né? Nesse momento acaba a democracia, né? E a democracia fica distante da vida da humanidade, né? Da vida do Ocidente, que é o que, né, nos compete principalmente, durante muito e muito tempo. Beleza? Foi voltar nas sociedades contemporâneas. Segundo o nosso material aqui, ó, foi só a partir da Revolução Americana de 1776. Caraca, o negócio de, antes de Cristo, entendeu? Que rolou o domínio romano e foi até Nossa Senhora. Então, a ideia da democracia só voltou para a nossa sociedade ocidental muito tempo depois. E nas sociedades contemporâneas, a gente tem uma visão completamente diferente da democracia original. Lembra que eu falei democracia original? Cada um chegava lá e, participava. Desde que fosse, em Atenas, um homem adulto e ateniense. Beleza? E nas sociedades contemporâneas, como é que funciona? É assim? Todo cidadão pode chegar lá e pá? Não. Aí tem um conceito novo, que é o de democracia representativa. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Bacana.